amigos internautas, estamos de volta com mais um episódio da segunda temporada do Papo com Carol. E vocês já sabem, né? Aqui no Papo é um ambiente que a gente entrevista todos os tipos de pessoas, sempre construindo pontes. E hoje temos um entrevistado especial, mas que a gente fala já já. Não é isso mesmo, Pradella? Olá, Carol, mas de fato, como você disse, mais uma outra temporada do Papo com Carol e mais ousado ainda, né? Qual é a novidade hoje, Carol, que a gente vai bater o papo hoje? Então, Pradella, eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que o Brasil, o Brasil é um país extremamente rico em cultura, um povo trabalhador, criativo, mas eu não sei se foi por conta de tanta crise política, crise econômica, ou pelo populismo que a gente vem vendo, pelo menos desde Getúlio Vargas, aí, que o nosso país não tem uma cultura de pensamento a longo prazo, né? Isso se transfere muito para a política, né, Pradella? A gente vê que as promessas são todas muito de curto prazo, imediatistas, e não tem um estadista que carrega a bandeira falando, poxa, eu vou comprar a ideia de investir na educação, que a gente sabe que é a única forma de tirar o nosso país do jeito que está. Investir na educação, mesmo que o resultado venha daqui a 10, 20 anos, mas o importante é a gente levar o nosso país para o direcionamento certo. Sempre, claro, pensando nas questões mais emergenciais, de saúde, segurança, mas o estadista de verdade. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou hoje Luiz Felipe Dávila. Ele é um dos mais aclamados cientistas políticos aqui do nosso país. Felipe, tenta explicar um pouco aqui para a gente. Você enxerga alguma figura que carregue essa bandeira de estadista? Muito obrigada, Felipe. Oi, Carol. Oi, Pradella. É um prazer participar aqui da conversa com vocês. Eu acho, Carol, ao invés de personificar as pessoas, a gente tem que buscar os atributos do estadista, né? E eu vejo o atributo dos estadistas, aliás, em vários estadistas que às vezes não estão na mídia. Eles estão nas suas prefeituras, estão nas ONGs, estão nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa. São pessoas que às vezes passam meio desapercebidas, né? Nós temos essa tendência de colocar muito foco na política nacional e nas figuras nacionais. Mas há, sim, vários estadistas, eu vejo assim, quantos secretários de educação estão nessa batalha que você bem disse para melhorar a educação na sua cidade, no seu país, nos seus estados, né? E nós temos exemplos fantásticos de educação no Ceará, em São Paulo, né? E isso tudo mostra que é possível fazer a diferença. Então, vamos discutir um pouco os atributos desse estadista, né? Eu acho que o primeiro atributo do estadista é ter visão de longo prazo. Onde é que nós queremos chegar? Porque sem a visão de longo prazo, nós somos sufocados pelo imediatismo e pelas questões de curto prazo, principalmente eleitorais, e não se faz a grande obra. Então, o estadista tem essa visão de longo prazo. O segundo ponto do estadista é saber mobilizar as pessoas em torno dessa prioridade. É muito importante isso. Às vezes, nós não temos nem clareza de qual é a prioridade e, portanto, temos dificuldade de mobilizar as pessoas em torno dessa prioridade. O terceiro ponto importante no estadista, ele é uma pessoa que desafia as pessoas, que ele desafia nós a revermos valores, comportamento, cultura, que muitas vezes travam o progresso da sociedade. E muitas vezes, por isso que eu digo que o demagogo não é um líder. O demagogo é alguém que tenta sempre agradar as pessoas. E, na verdade, o estadista é aquele que nos desafia a entender esses valores, essas crenças que, na verdade, prejudicam o país. E eu vou dar um exemplo. Eu digo o seguinte, no Centro de Liderança Pública, no CLP, a gente tem uma metodologia de liderança que a gente sempre fala o seguinte, olha, quando um problema técnico, as soluções técnicas resolvem aquele problema. Por exemplo, você tem um buraco na rua, a solução técnica é mandar alguém lá tapar o buraco. Mas o problema é que essas questões culturais são os problemas recorrentes. Quando você já utilizou todos os recursos técnicos, o problema continua a existir. Então, esse é um problema que existe mudança de cultura e comportamento. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós vivemos uma pandemia. Exige enormemente mudanças de comportamento de todos nós, né? E essa mudança de comportamento acaba gerando desconforto nas pessoas.
E é por isso que falta liderança no país nessa hora. Falta alguém para aproveitar esse momento difícil do país para fazer essas mudanças culturais importantes para fortalecermos a nossa democracia. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é quantas pessoas estão agindo como estadistas nesse momento, tentando ligar, como você bem falou, construir ponte entre o setor público e privado. Está caindo as barreiras entre governo e sociedade civil, está caindo a barreira entre setor privado e setor público, estão todos juntos tentando salvar vidas, fazer com que cestas básicas cheguem às comunidades mais pobres, fazer com que máscaras, respiradores cheguem aos hospitais, ao invés de ficar todo mundo sentado confortavelmente esperando só o governo agir. Então a sociedade está chamando para si essa responsabilidade. E isso é atitude de estadista, de líderes, de muitas pessoas que começam a aparecer. Eu vou citar apenas 2, 3 exemplos que eu gosto muito. O Edu Lira, no Gerando Falcões, está fazendo um trabalho incrível nessa ponta. O Celso Ataíde e o Preto Zezé, na questão da CUFA, da Central Única das Favelas. São pessoas que estão ajudando a melhorar a vida das pessoas nesse momento tão importante para o país. E muitos políticos, os políticos estão pedindo ajuda. Os prefeito de São Paulo, o Bruno Covas aqui querendo criar a União São Paulo, o governador João Dória. Então, assim, nós vemos essa participação hoje da sociedade civil, pública, agindo juntamente para combater os problemas da pandemia. Isso é um ponto muito interessante que você está falando, Felipe, porque eu não sei se é uma impressão minha, tá? Eu posso estar completamente errada, mas eu sinto que a sociedade brasileira ela é muito solidária. Mas um ponto que diferencia a gente da sociedade, por exemplo, europeia, é que a gente não tem tanto esse sentimento. A gente vai lá e ajuda quem precisar, mas a gente não tem tanto esse sentimento de eu vou fazer o que é melhor para a sociedade e podendo até que prejudique um pouco a minha família, mas o melhor para a sociedade é fazer aquilo. A gente não tinha tanto isso. E talvez, eu acho que até a pandemia criou esse senso de, poxa, pode ser que eu tenha que tomar atitudes que não vão ser muito boas para mim, mas eu tenho que pensar no outro antes, né? Eu não sei se essa é uma impressão errada que eu tenho. Self-service com grande variedade de pratos e carnes e sobremesa de cortesia, o Panela Velha é o restaurante ideal. Para você que quer comer bem, não tem nada igual. Tudo isso em um espaço amplo e arejado. O restaurante Panela Velha está localizado na rua Floriano Peixoto, 84, no centro, em São João da Boa Vista. Consulte nosso prato do dia através do telefone 19 3622 2772 ou pelo WhatsApp 19 998 13 1390. Panela Velha, a sua melhor opção. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. O Pet Shop Latidos e Miados é uma loja completa. Aqui você encontra grandes variedades em rações, petiscos, acessórios, brinquedos e uma farmácia veterinária completa. Contamos também com banho e tosa, taxi dog, delivery e atendimento veterinário. No Pet Shop Latidos e Miados, você encontra tudo o que precisa para o seu pet, com o melhor preço da região e as melhores formas de pagamento. E conscientes com o meio ambiente, possuímos energia fotovoltaica e aquecimento solar para água, além de uma estrutura ampla e climatizada. Você encontra o Pet Shop Latidos e Miados na Rua Campos Sales 283, no centro, em São João da Boa Vista. Para mais informações, é só ligar 19 3631 5821 ou 19 97117 0616. Latidos e Miados, seu pet merece esse carinho.
Tenho certeza que esse ciclo que se inicia é para a nossa cidade de esperança. Agradeço a Deus pela força de cada sanjonense e tenho certeza que juntos venceremos essa pandemia. Parabéns, São João da Boa Vista. Não, é corretíssima. Eu acho que essa mobilização da sociedade civil está ajudando a criar uma consciência importante do poder das instituições. Nós temos de fortalecer as instituições. O que faz uma democracia se tornar confiável é a previsibilidade de políticas públicas, é a continuidade das boas políticas públicas. E previsibilidade e continuidade são dois atributos fundamentais para restaurar a confiança nas instituições. E o que nós estamos fazendo hoje, com essa mobilização da sociedade civil, é justamente tentando cobrir um vácuo de desconfiança e descrédito das instituições. E essa desconfiança e descrédito das instituições é fruto de 20 anos de populismo. O populismo vem destruindo a credibilidade das instituições, vem destruindo a confiança nas regras do jogo da democracia. Então, nós temos de combater esse mal. E acho que a sociedade civil hoje está dando um grande exemplo dessa importância da mobilização cívica para voltar a fortalecer as instituições. Aliás, recentemente nós acabamos de ver isso em várias pesquisas. Eu sei que as pessoas ficam olhando na pesquisa, quem está na frente, Lula ou Bolsonaro, isso não importa. O que importa é que mais da metade dos brasileiros dizem que não querem votar nem Lula nem Bolsonaro. Ou seja, estão em busca de alguém que ajude a restabelecer a credibilidade e a confiança nas instituições, a prezar pela democracia, a prezar pelas regras do jogo. E para isso, Carol, nós vamos ter que fazer uma coisa que você tocou aqui no começo da sua fala, que eu acho muito importante, é construir pontes. E é muito interessante que para construir pontes no mundo polarizado é preciso muita coragem. É muita coragem porque quando você tenta falar com o outro lado, você é percebida pelos seus seguidores como traidora. Ih, agora ela está traindo os nossos seguidores aqui porque ela está conversando com o outro lado. E você é percebida pelo outro lado com desconfiança. Por que a Carol quer conversar com a gente agora? Então, o construtor de pontes tem um papel fundamental em destruir essa polarização que tanto prejudica o país. E precisa muita coragem para construir pontes, para dizer que precisamos escutar o outro lado, para dizer que alguma coisa que está sendo dita no outro lado faz sentido, nós precisamos prestar atenção e saber como endereçar isso. Portanto, acho que precisamos uma liderança, nós precisamos de estadistas que sejam construtores de ponte nesse momento do Brasil. Acho que Pradella tem um ponto legal aí, né, Pradella? Sim. É muito interessante. Carol, está me ouvindo? Estou, pode falar. É muito interessante quando fala dessa parte de um estadista e a polarização que hoje está acontecendo. Não tenha nem dúvida que está acontecendo essa polarização. Essa terceira via, eu não sei se em um ano vai conseguir aparecer essa terceira via de um estadista de fato. E o que me faz estranheza é que parte do então presidente Lula, uma coisa que está muito bem clara, que o que mantém, embora a queda está sendo vertiginosa, mas o que mantém o atual presidente Bolsonaro no poder é essas ameaças que ele fazem e esse discurso de ódio. Parece que é isso que faz com que os bolsonaristas se inflamam e que mantém isso. Até quando isso vai conseguir manter o governo Bolsonaro? E por que como existe essa polarização, sai justamente do outro lado, que é o próprio o ex-presidente Lula, que faz essa leitura muito clara. Eu não consigo ver isso na imprensa, eu não consigo ver isso em outros líderes que têm palanque para ter um novo líder. O que explica isso? O que eu digo é que o momento da política, o timing da política é diferente do timing da sociedade, né? Então, eu acho que nós estamos começando essa caminhada da construção da candidatura de centro.
Mas eu vejo aí 3 coisas importantes que estão acontecendo, Pradella. Primeiro é isso, a sociedade civil ela está mobilizada e preocupada com esse assunto muito antes das eleições. Eu me lembro de 2018, a sociedade civil era assim, sentada no sofá, esperando ver qual era o candidato que ia para o segundo turno para saber qual era a escolha. Ninguém se mobilizou antes. Pouquíssimas pessoas se mobilizaram. Aliás, se tivesse mobilizado, nós teríamos tido alguém capaz de disputar a eleição com o Bolsonaro no segundo turno que não fosse o PT. Mas é que todo mundo ficou assistindo. Se você somar os votos de todos os candidatos do centro em 2018, ele estaria no segundo turno. Se você somasse o voto do Geraldo Alckmin, do Álvaro Dias, do Henrique Meirelles, né, do Amoedo, nós estaríamos no segundo turno. Então foi a fragmentação que causou isso. Então, a primeira coisa, a sociedade civil já está mobilizada antes. Segundo, os grandes partidos entendem isso muito bem. Nós não podemos nos fragmentar. Por quê? Porque o sarrafo ficou alto. O candidato da terceira via, o que eu chamo da única via, porque eu acho que é via única, acho que essa é a palavra correta para a democracia, é a via única. É o seguinte, nós precisamos ter 20% ou 25% do eleitorado apoiando essa candidatura. E só dá para atingir esse número se tivermos um único nome. Se tivermos 2, 3 nomes, nós não vamos conseguir atingir esses 20%, 25%. Porque isso é o que eu chamo que é o teto hoje, é o piso do Bolsonaro e do Lula. Então, para furar esse piso, nós precisamos ter 20%, 25%. O terceiro ponto que eu vejo, que eu estou otimista com a criação dessa candidatura de centro, é que os grandes partidos estão mais preocupados com as eleições regionais do que com a eleição nacional. Isso também ajuda, porque, na verdade, eles querem apoiar um nome, mas eles não querem necessariamente lançar um nome. O foco está muito mais nas eleições legislativas e nas eleições para os governos estaduais. Então, eu sinto que essa construção do centro ela vai ocorrer esse ano. E vejo que já existem até 3 critérios aí, Pradella, que me parecem que vão balizar a escolha desse candidato. Primeiro, precisa ser um candidato de baixa rejeição, porque senão não consegue ter os votos do segundo turno. O segundo, não é o candidato que está liderando a pesquisa, é qual é a curva de maior inflexão que nós estamos tendo. Alguém que começa com 2 ou 3 agora e vai chegar em outubro vai estar com 7, 8. Então essa inflexão precisa ser vista. E terceiro, precisa ser um nome que vai ser endossado pelos grandes partidos. Então eu acho que esse processo da política já está ocorrendo, mas não no tempo que o mercado e a imprensa quer. A imprensa quer a próxima semana, qual é o rosto, qual é a cara, mas não vai acontecer na próxima semana. O mercado também quer logo, para tentar ver se dirime um pouco do custo Brasil ou do risco Brasil nos seus ativos. Então, assim, temos um timing diferente na política do que na iniciativa privada. Mas o importante é que a maioria do eleitorado quer esse perfil. Os partidos políticos estão trabalhando para se unir em torno desse nome, para preocupar-se mais com as suas eleições regionais, e existem, como eu disse aqui, alguns critérios para balizar a escolha desse candidato. Então, eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Acho que até o fim do ano nós já teremos esse nome. E isso é muito bom, porque nós vamos entrar em 2022 com esse nome já consolidado. Tenho certeza que esse ciclo que se inicia é para a nossa cidade de esperança. Agradeço a Deus pela força de cada sanjonense e tenho certeza que juntos venceremos essa pandemia. Parabéns, São João da Boa Vista. Nada como o sabor de uma pizza assada no forno a lenha. Acompanhada de um chopp Brahma gelado é ainda melhor. E não é só isso. Só no restaurante Choperia Casarão você encontra opções variadas à la carte disponíveis no cardápio todos os dias. O restaurante Choperia Casarão está localizado na Rua Prudente de Moraes, 67, no centro, em São João da Boa Vista. Você também pode receber as delícias do Casarão na sua casa. É só ligar 19 3633 4426 ou pedir via WhatsApp 19
984580594. Vem pro Casarão! No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na Conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer demais, essa terceira via, uma via ponderada, e até um ponto que eu conversei com você em uma outra oportunidade que a gente bateu um papo, Felipe, é assim, essa terceira via, a via ponderada, ela geralmente tem um projeto muito legal de trabalho, a gente sabe que ela vai atuar bem, só que ela não consegue se comunicar da melhor maneira possível, de uma maneira popular, não populista, mas fácil, de fácil entendimento, sem gritaria, porque de uma forma ou de outra, geralmente não é o perfil de quem está no centro mesmo, mas esse é um ponto também importante. Primeiro, um modo de comunicação, que eu acho que isso que é um dos pontos que influencia demais na eleição, afinal de contas, o eleitorado tem que se identificar, né, com aquela pessoa. E o projeto também. Qual seria um projeto ideal a ser apresentado por uma possível terceira via? Olha, Carol, você tem toda a razão. Eu digo que o centro vem perdendo a eleição porque tem um discurso político muito tecnocrata e que pouco toca o coração das pessoas. E você pode tocar o coração das pessoas sem ser demagogo. Acho que pode. E eu vou dar aqui 3 coisas importantes que eu acho que um candidato de centro precisa se preocupar. Primeiro eu chamo dinheiro no bolso das pessoas. As pessoas estão preocupadas com a retomada da economia, da renda e do emprego. Então, se você não endereçar isso, não tem como colar o seu discurso com as pessoas, porque você vai parecer um ET falando de um assunto que não ataca o principal problema do brasileiro. O brasileiro quer emprego, renda e, portanto, precisa ter crescimento econômico. Então, como é que nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer? Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, muito importante, eu chamo que é o que simboliza o Sérgio Moro. É o fim dos privilégios. O Brasil precisa acabar com esse monte de privilégio que cria 2 castas de cidadão. O cidadão que tem um monte de privilégio, e seja benefício, super salários, e o outro trabalhador, coitado, que está apanhando para conseguir um emprego. Para você ter uma ideia, de 2002 a 2017, o salário dos servidores públicos cresceu 40%, enquanto da iniciativa privada cresceu apenas 20%. Então você está criando cidadãos de 2 categorias aqui, não pode. O Brasil precisa acabar com o privilégio. O Brasil precisa restaurar a honestidade, combater a corrupção. Então eu acho que esse é um outro ponto fundamental. E o terceiro ponto é um que a pandemia revelou para nós como vital. É o resgate do bom funcionamento do serviço público. Nós queremos serviço público de qualidade, educação pública de qualidade, saúde de qualidade. Olha, se não existisse o SUS, que ia acontecer na pandemia, nós estávamos perdidos. E, portanto, o desastre que esse governo cometeu na educação é um crime. Nós tiramos as crianças da sala de aula. O Brasil precisa ter uma média. A média do Brasil de dias sem aula durante a pandemia foram 200 dias. O segundo país nesse ranking de dias fora da escola é 60 dias. Nós estamos matando uma geração de pessoas que não têm acesso à escola. E sem escola, Carol, como é que vai ter emprego nesse mundo do conhecimento? Como é que nós vamos gerar emprego para esses jovens que, além de não ter escola, 48% desses jovens abandonam o ensino médio porque a escola não é interessante para ele, porque ele não enxerga na escola um verdadeiro ativo para colocá-lo no mercado de trabalho. Então nós vamos ter que fazer uma enorme revolução na educação para recuperar o tempo
desperdiçado na pandemia por causa de políticas públicas erráticas e erradas. E vamos ter que pensar também, porque não existe igualdade de oportunidade num país se não tiver educação pública de qualidade, se não tiver serviço público de qualidade, porque você já cria aí outra classe de privilegiados. O cidadão que pode pagar para o serviço privado tem uma vantagem enorme sobre aqueles que dependem do serviço público. Então, nós precisamos acabar com privilégios, melhorar a qualidade do serviço público e saber como é que nós vamos gerar renda e emprego para os brasileiros. Esses 3 temas têm de estar no discurso de um candidato competitivo do Polo Democrático. Olha, é o que a gente está torcendo demais aqui. E esse ponto que você falou, Luiz, sobre como que o governo está lidou com a pandemia desde o início. Já saíram estudos aí de fora falando que o Brasil é um dos países que politicamente foi um dos que lidou da pior maneira possível, demorou para atuar, enfim, de todos os destrambelhos que a gente já sabe que aconteceram. Muito também, Felipe, pode ser também o resultado do que a gente falou lá no início da nossa conversa, essa cultura imediatista e populista, falar para sua bolha, falar o que as pessoas querem ouvir, e também muito do achar que vai dar certo, vamos empurrando, não vai ser nada, sabe? Faltar um pouco de responsabilidade. Claro que outras pessoas, outras lideranças teriam outras atitudes, mas acho que refletiu um pouquinho de uma cultura que a gente precisa ir mudando ao longo do tempo. E falando em liderança, a gente precisa de um líder para isso. Você é fundador do CLP, que é um centro de estudos para lideranças públicas, né? E assim, é essencial. Vocês dão curso, a gente entrevistou o pessoal do Renova, e eles dão curso para quem não é político, né? Vocês dão curso para quem é político. Isso é essencial, é incrível. Eu já estudei bastante aí do seu centro. E agora, mas me fala uma coisa, vocês conseguem de fato ensinar liderança? Ela é um tema ensinável? Lógico. Aliás, tem um método para ensinar liderança para quem está no poder que é muito simples. Nós criamos uma metodologia no CLP simplificada em uma matriz muito simples. Qual é o impacto da política pública versus o custo político? Porque toda vez... O que é o problema? Os políticos contratam lá consultorias para ajudá-lo. A consultoria só fala para você a parte boa, qual que é o impacto que aquela política pública vai ter. Mas ninguém conta qual que é o custo político. Eu vou te dar um exemplo, Carol, que nós estamos vivendo na pandemia. A ciência diz que se nós tivéssemos um período de lockdown para valer e um pouco mais longo, nós já estaríamos saindo da crise. Essa é a recomendação científica. Só que isso tem um custo político gigantesco. O prefeito chega e fala assim, bom, mas Carol, como é que eu vou fechar mais a minha cidade? Vai quebrar o comércio, eu vou ser derrubado, vai aumentar o desemprego, eu vou destruir o setor de serviço da minha cidade. Como é que eu posso fazer isso? Então, essa história de conciliar a solução técnica com a questão política é o dilema da liderança versus a solução técnica. Então, nós estamos vivendo isso. Agora mesmo saiu a semana passada que se nós tivéssemos tido 2 semanas a mais de lockdown, a curva ia cair vertiginosamente. Mas chegou um ponto que a pressão política era tão grande que não deu. Então, o que nós fizemos? Nós voltamos a abrir a cidade, o estado, quando a curva ainda estava no seu apogeu. E agora nós corremos o risco de ter uma terceira onda da Covid. Então, essa história do custo político versus o impacto é o que nós tentamos ensinar na questão da liderança. Você tem que ter consciência sobre essas coisas, porque isso tem enorme impacto. E você precisa saber se esse é o momento de você gastar o seu cartucho da sua popularidade para se tornar um pouco mais impopular no curto prazo, para ter um ganho melhor no longo prazo, né? Então, por exemplo, o governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, fez o lockdown muito antes dos outros estados. Provavelmente o Rio Grande do Sul vai ter uma trajetória muito melhor do que demais estados, porque ele correu o risco de ser impopular lá atrás e vai colher o benefício disso agora. Mas o que eu digo isso é o que a gente faz no CLP para tentar ensinar a liderança.
Está aqui o argumento do impacto versus o custo político. E você, como líder, vai ter que decidir qual é o grau de risco que você quer correr. Eu acho que esse é um ponto fundamental para formarmos liderança, porque senão fica um curso de brincadeira. Eu fico aqui dando grandes teorias de liderança, mas no fundo você como líder é que tem que saber qual é a hora que você quer correr o risco. Porque também na política você não quer se tornar uma mártir, você não quer ser abatida, né? Como político você quer fazer o bem para o país, ser reeleito e, portanto, ter o melhor dos dois mundos. E eu acho que isso é o que está faltando hoje para ter essa conversa sincera sobre a liderança. É saber qual é o real escopo e o risco que nós vamos ter que correr para desafiar as pessoas, para ser, inclusive, impopular por um tempo, mas para fazer o bem para a comunidade, para a sociedade no longo prazo. Tenho certeza que esse ciclo que se inicia é para a nossa cidade de esperança. Agradeço a Deus pela força de cada sanjonense e tenho certeza que juntos venceremos essa pandemia. Parabéns, São João da Boa Vista. Nada como o sabor de uma pizza assada no forno a lenha. Acompanhada de um chopp Brahma gelado é ainda melhor. E não é só isso. Só no restaurante Choperia Casarão você encontra opções variadas à la carte disponíveis no cardápio todos os dias. O restaurante Choperia Casarão está localizado na Rua Prudente de Moraes, 67, no centro, em São João da Boa Vista. Você também pode receber as delícias do Casarão na sua casa. É só ligar 19 3633 4426 ou pedir via WhatsApp 19 984580594. Vem pro Casarão! No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa. E sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Eu costumo dizer que a coragem, na verdade, é uma das maiores virtudes do ser humano, né? E assim, tá na pele de qualquer governante hoje, independente de que espectro ideológico que ele esteja. Eu tenho certeza que não é fácil, porque acho que é um dos maiores riscos, tirando uma guerra, esse é um dos maiores riscos que a gente nem poderia imaginar que ele teria que escolher, assim. Eu tenho que tomar uma atitude que vai ser impopular, provavelmente pode me custar uma reeleição, mas eu tenho que fazer o que é o melhor. E talvez no futuro próximo, as pessoas vão entender que o que eu fiz foi, no mínimo, sabendo que era o melhor, né? Mas, enfim, é difícil, dá uma certa até dó de quem está na gestão pública hoje, mas tá lá para isso, né? Para enfrentar isso. Pradella, você tem mais algum ponto? Carol, eu vou deixar para você encerrar porque essa explanação sobre o momento certo de se tomar as decisões, que faz tempo que o Brasil está querendo, né? E, mais uma vez, o futuro do Brasil está nas mãos dos eleitores. Abre aspas, uma fala da Marina, da candidata Marina, ex-senadora, ela fala que o país vive, historicamente, uma infantilização do eleitor, ou seja, eu não digo isso, fecha aspas da parte dela. Eu acho que é tanta desinformação, tanto ruído que acontece, tanto para o lado do atual governo federal, quanto os ruídos que aconteceu nesses longos anos, e ainda mais com essa time, né? Parece duas torcidas, que o eleitor sério, que quer votar sério, ele acaba tendo tanto ruído na cabeça dele,
que não consegue colocar o Brasil no rumo que a gente sempre fala, né? O país do futuro, o país do futuro, o país do futuro. Eu deixo para você encerrar a pergunta, mais uma pergunta para o nosso companheiro de bate-papo, ou se ele quer explanar alguma coisa sobre esse meu comentário. O Pradella, então já vou dar a deixa aqui, que era uma pergunta que eu tinha. Felipe, o que nós, então, queremos ser? Que rumo que a gente quer tomar? O que seria o ideal para o país? Existe uma receita? Dá para a gente copiar algo que alguém já fez? O que a partir do que a gente quer ser, a gente consegue seguir, né, o planejamento? Olha, Carol, e pegando também a pergunta aí do Pradella, que é importante. O lado muito bom dessa pandemia é que aumentou a nossa consciência cívica, que não existe salvador da pátria. É isso que o eleitorado está falando. Eu não acredito mais em Salvador, me iludi. Eu acreditei no passado que alguém poderia ser eleito e resolver os problemas do país. Hoje eu sei que isso não existe, porque fui eu que ajudei a arregaçar as mangas, eu que trabalhei junto com o terceiro setor, eu que trabalhei junto com o governo para fazer com que aquela comida chegasse às pessoas mais carentes, para fazer com que essa ajuda chegasse às comunidades mais pobres. Ou seja, o engajamento cívico é o maior antídoto contra o populismo. É isso que cria maturidade. Você começa a entender que resolver os reais problemas do Brasil não é eleger alguém e rezar para que essa pessoa dê certo. É você participar da vida pública, é você participar da sua comunidade, é você se engajar com o setor privado e público para resolver os grandes desafios que nós temos pela frente. Isso não vai ser resolvido por uma pessoa, por um partido, por um governo. Isso vai ser resolvido com engajamento permanente da sociedade, com o poder público, para resolvermos os grandes problemas e os grandes desafios do país. Não há solução do outro lado, porque a infantilização que a Marina diz para dela tem a ver com isso, assim, é você terceirizar a responsabilidade de governar o país. O governo de um país é fruto, sim, do que o governante está fazendo, mas também da atitude da sociedade civil. Uma sociedade civil desengajada, que não participa da vida pública, que não se importa com o destino da comunidade, nunca vai ter uma democracia vibrante, positiva, criativa para resolver os grandes dilemas do momento. Portanto, eu acho que nós vamos sair mais maduros dessa crise, dessa pandemia, com uma sociedade civil mais consciente do tamanho do desafio e sem a ilusão de que precisamos salvadores da pátria. E é justamente isso que as pesquisas estão mostrando. Aqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro entendem que o caminho do meio, o caminho do centro é, na verdade, o caminho de alguém para trabalhar em parceria, em conjunto com a sociedade. E nós vamos ter de ter essa atitude de engajamento permanente. E eu fico muito contente de ver os jovens, como a Carol, que tem esse senso forte de propósito. Estou na vida pública porque tenho um propósito de ajudar a melhorar o meu país, eu quero contribuir. E eu vejo essa nova geração com esse forte senso de propósito, isso é algo fundamental para fortalecer o espírito cívico, a consciência pública e o espírito político. Olha, fechamos com chave de ouro, hein, Pradelinha? E eu lembro sempre, todo mundo que está ouvindo, que aí, para fechar também a nossa conversa, é que não há solução simples para problemas complexos. Então, se você vê um problema difícil, que ninguém está conseguindo resolver, e chega alguém e dá uma solução extremamente simplista, que é geralmente o que o populista faz, torce o nariz, porque tem algum problema aí. Pessoal, queria agradecer demais, Felipe, foi uma grande honra falar com você. Sempre o papo com você é maravilhoso, dá energia para a gente, dá esperança. E convidar o pessoal para seguir suas redes sociais. Você está com uma série aí muito legal, falando justamente sobre estadistas, né, nas suas redes sociais e com o Estadão. E também ler os seus livros, eu li os seus livros, em especial os 10 Mandamentos. Eu sou aquela pessoa que escreve, rabisco o livro inteiro, o seu já não dava nem para ler de novo, vou ter que comprar outro. É incrível, é inspirador, é prático, é fácil a leitura, mas assim, te abre a cabeça de uma maneira incrível. Eu quero te agradecer demais, Felipe, e conte com a gente aqui do Papo com Carol, sempre que você quiser, o espaço está aberto, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Pradella, um prazer conversar com vocês aqui.
e continue firme com esse seu espírito público, cívico, que é isso que o Brasil precisa para nós colocarmos o Brasil finalmente no caminho que todos nós queremos. Muito obrigado a todos vocês. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.